Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, gracioso, amado Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor. Vamos profetizar e consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós consagramos, Senhor, nós declaramos o governo de Cristo no nosso lar, na nossa vida. Senhor, na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso coração, na comunhão da nossa família, Senhor, nós declaramos o governo de Cristo, nós declaramos o governo de Cristo, a salvação de Cristo sobre os nossos familiares, sobre a nossa vizinhança, sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ser salvo, ser curado, ser liberto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos e declaramos o avanço de Deus sobre a nossa vida, os projetos. Nós declaramos o avanço de Deus, o crescimento no entendimento da palavra, da revelação, entendimento, o crescimento em discernir a voz do Senhor sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Jessie, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu fico muito feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda, se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a urgência da chamada ministerial, a urgência do chamado ministerial. E a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57, que tem por título Acerca dos que seguem a Jesus. E diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o que nos ensina esse texto? O que nos ensina? Quais são as lições que nós temos para observar diante desses exemplos? Neste texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo nos revela a urgência do chamado ministerial. Até porque um candidato a discípulo de Jesus impôs a seguinte condição para servir a Jesus: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. A expressão, na verdade, usada pelo candidato a discípulo de Cristo não quer dizer meu pai acaba de morrer, pelo contrário. No caso, era usado com a finalidade de adiar o pedido de alguém a um futuro indefinido. O sentido geral dessa expressão que esse homem ele se referiu diante do chamado, do convite, era o seguinte: até que meu pai envelheça e morra, não posso atender ao seu pedido. Os que viajam, alguns historiadores dizem, pelo Oriente Médio, afirmam que essa expressão que esse candidato a discípulo ele se referiu, idiomática, é usada até hoje como uma forma de recusa, mas de uma forma educada. Aprendendo isso, podemos compreender a resposta, que foi aparentemente dura, que Jesus deu a esse candidato a discípulo. Mas, entretanto, Jesus estava dizendo que a chamada ministerial não pode ser protocolada para o tempo que bem entendemos, mas sim para o tempo que se chama hoje, pois a obra de Jesus, ela é urgente, precisa ser feita, queridos. Então, quando o Senhor Jesus, quando alguém ele se direciona ao Senhor Jesus a seguir a Cristo,
O reino dos céus vai nos ensinando, nos capacitando a abrir mão de tudo aquilo que nos aprisiona a outros caminhos, a outras questões, a outros desejos e propósitos e vontades que não é de acordo com o que Deus já decretou sobre a nossa vida. Veja bem, a resposta de Jesus deixa aos mortos enterrar os seus mortos, dada ao futuro daquele discípulo, à primeira vista, pareceu um tanto severa. Afinal de contas, não se devia permitir, numa época de luto, um filho fiel permanecer ao lado de seu pai. Talvez precisasse fazer os arranjos funerais, porém, com toda certeza e probabilidade, o pai daquele homem ainda não tinha morrido. Os historiadores acreditam que, na situação daquele homem, como eu acabei de falar, na verdade ele estava corrigindo, recusando a chamada e colocando outras situações à frente do convite, do seu propósito em relação ao reino de Deus, das coisas que ele futuramente teria que resolver, teria que fazer. Não era o caso da situação que estava acontecendo. Em Lucas, diz a Bíblia, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este também, o Senhor Jesus respondeu, porque ele disse: eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 19 ao 21, a palavra de Deus afirma que Elias permitiu que Eliseu fosse beijar o seu pai e sua mãe. Entretanto, Eliseu se desvinculou imediatamente das ferramentas do seu trabalho material e se dispôs a servir ao Senhor na companhia de Elias. Em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 20, Mateus escreve que, tendo encontrado Pedro e André, Jesus os chamou dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Em Mateus, no capítulo 4, verso 21 e 22, a palavra de Deus afirma que Jesus também chamou Tiago e João, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Em Mateus, no capítulo 9, verso 9, a Bíblia afirma: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Em Lucas capítulo 5, verso 11, Lucas escreve: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Os discípulos entenderam que a chamada de Jesus era urgente e deixaram tudo para segui-lo. Ainda hoje temos vários exemplos, queridos, de ministérios que não fluíram pelo fato dos obreiros estarem presos ainda aos afazeres da sua vida profissional ou empresarial. Entretanto, alguns se desprenderam de tudo, até mesmo de um alto salário que ganhavam numa determinada empresa, então desfrutando hoje da plenitude e da bênção de Deus nos seus respectivos ministérios. Portanto, vale a pena atender o chamado de Jesus Cristo. Nós entendemos que nem todos têm um chamado para que venha largar tudo, né? Porque tem o ministério de quem é itinerante, tem o ministério daquele que está na igreja local, mas aqui estamos falando no sentido geral, da pessoa se desprender daquilo que toma o seu coração, né? Jesus, ele disse que aquele que amar mais a família, amar mais o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, do que a Cristo, não é digno de segui-lo, não é digno de cumprir o propósito. Ou seja, é um ensinamento, um entendimento, uma explicação de que nada pode tomar o nosso coração mais do que o reino de Deus em primeiro lugar. Não é que nós não podemos amar, não é sobre isso,
Mas eu sei que para algumas pessoas é fácil de compreender, mas para outras pessoas é um pouco mais complicado. Por isso nós temos que tomar cuidado e tentar explicar no máximo possível, né? E isso leva tempo. Mas tem pessoas que elas não foram chamadas para largar. Às vezes tem pessoas que o seu ministério, o seu chamado é ser um grande empresário, é conduzir os seus funcionários a ter um encontro com Cristo. Quantos empresários hoje nas suas empresas fazem oração, fazem alguns tipos de projetos para envolver os seus funcionários no reino de Deus, apresentar o evangelho de Cristo Jesus. Então cada pessoa tem uma missão específica. Mas nós vemos aqui, nessa questão, pessoas que abriram o seu coração de uma forma imediata, de uma forma aonde verdadeiramente essas pessoas se entregaram. Quando Jesus chamou, quando Jesus convidou, quando Jesus disse: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens". Então tem pessoas que elas fluem mais rápido no seu propósito, porque elas estão dispostas, elas estão com o coração aberto, elas estão rendidas pelo convite de Cristo. Elas foram de uma forma impactante, transformada através de uma palavra que Jesus lançou: "Vinde após mim, segue-me, segue-me". Então tem pessoas que acabam, não é sobre quanto tempo, não é sobre o nível de entendimento, de capacidade, não é sobre isso, mas os escolhidos, pessoas, como eu falei, que têm o seu coração aberto, elas fluem em uma velocidade extraordinária no chamado, no ministério. Nós vemos quantos jovens estão crescendo, ministrando a palavra, crianças, adolescentes, né? E até pessoas que chegaram depois de muitos que já estão há um bom tempo, às vezes, na igreja servindo, mas acaba se desenvolvendo rápido porque se entrega em buscar conhecimento, em buscar a capacidade do Espírito Santo, se esforça, ora, jejua. Então nós vemos umas pessoas têm um processo mais rápido de se desprender das coisas, outras pessoas têm mais dificuldade, então o processo acaba se tornando mais lento. Mas para concluir, quanto mais rápido eu e você abrir o coração, quanto mais rápido eu e você estiver disposto de abrir mão do nosso tempo, quantos de nós, queridos, quantos de nós, assim como você abre mão às vezes de tantas coisas para poder se dedicar ao reino, de prestar um serviço ao reino de Deus, de estar servindo na casa de Deus. Um discípulo de Cristo, queridos, ele vai abrir mão das coisas do mundo, ele vai abrir mão da bebida, ele vai abrir mão dos seus vícios, seus prazeres, ele vai abrir mão da prostituição. Eu abri mão de sair das baladas, eu abri mão de fazer muitas coisas que eu fazia no mundo. Quando Jesus me chamou, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, é natural, Jesus vai arrancando as sujeiras. O Senhor, como uma pá, ele vai limpando toda a eira, ele vai tirando a sujeira, toda a contaminação, toda a mentira do mundo. Então, quando Jesus ele lança sobre nós a sua palavra, esteja disposto, abra mão, porque vale a pena. Vale a pena cumprir o chamado, vale a pena sim se entregar a Cristo. Vai ter desafio, vai ter guerras espirituais, mas o Senhor em todas elas vai nos capacitar, nos ensinar, nos ajudar, nos fortalecer, derramar unção, poder, autoridade sobre a nossa vida. Então, o cumprimento, os frutos, o crescimento está muito ligados, queridos, à disposição do nosso coração. Nem sempre está relacionado aquilo que o Senhor, quantas pessoas têm promessas, quantas pessoas já ouviram que vai crescer, que vai pregar às nações, mas a pessoa não se comporta como alguém que tem uma palavra de Deus, mas a pessoa não se comporta, quantas pessoas que têm de Deus uma palavra que vai construir uma família, mas a pessoa não se comporta como alguém que quer ter uma família, se comporta como uma pessoa que não tem credibilidade, não tem fidelidade. Aí às vezes o rapaz ou a moça ora com um, ora com o outro, e conversa com um e conversa com o outro. A pessoa não se comporta como alguém que quer
ter verdadeiramente uma família abençoada, então nós temos que buscar conhecimento na palavra, conhecimento com pessoas que já têm uma vida, que você vê os frutos, que a pessoa tem frutos ministeriais. Você quer crescer na família? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, a transformação através de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Busque também aconselhamento com pessoas que têm fruto no seu casamento, pessoas que têm um bom testemunho no seu casamento, pessoas que têm um bom testemunho empresarial nessa área. Busque exemplos, conselhos, adquira livros, busque pessoas que estão em específico nessa área que Deus capacitou, Deus levantou para você crescer. Então nós temos que nos comportar. Isso não significa que a gente não vai falhar, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. O importante é não tirar a mão do arado, é não ficar procrastinando, é não ficar dando desculpa. Mas eu preciso resolver isso, mas é que eu preciso. Você não se liberta sozinho, você não resolve nada sozinho. Eu não resolvo nada sozinho. Eu sempre falo isso. Eu nunca consegui me desfazer daquilo que eu era escrava do pecado. Depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, minha vida passou a estar debaixo do governo e autoridade de Cristo. Aí Cristo foi me libertando. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então enquanto eu e você não entregar a família diante de Deus, a família vai continuar naquela situação onde você não está feliz, onde você não está contente, porque você que está fazendo da forma que você quer. Assim como esses homens, eles tentaram seguir o seu chamado da forma deles, então não fluiu, então não deu certo, então não foi para frente. Então tudo na nossa vida, seja em qualquer área que for da nossa vida, enquanto a gente quiser resolver do nosso jeito, fazer do nosso jeito, não vai fluir, queridos. Tem que estar debaixo do governo de Cristo, tem que ser através do esforço, tem que ser através da oração, do clamor, da entrega, do sacrifício, em nome do Senhor Jesus, da submissão diante da vontade de Deus. Vai dar certo, vai ter vitória, vai ter testemunho, mas tudo isso tem que ser debaixo do auxílio, do governo de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, receba essa palavra. Em nome de Jesus, segue o seu chamado, abre mão do que tiver de abrir, de tudo aquilo que faz você ficar paralisado, toda distração, seja amizade, seja um relacionamento que você já sabe que não é de Deus, você já sabe que a pessoa não é conforme aquilo que você já tem pedido a Deus. Então para que você vai insistir numa coisa que só vai atrapalhar o fluir da missão, daquilo que Deus tem na sua vida, independente de qualquer área? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na paz.